Meus amigos e amigas, os dias já eram. Agora Dorival. E aí, o que vocês esperam do novo técnico do Timão? Fala galera, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal. Bom galera, eu acho que é impossível algum corintiano não saber disso. O Ramon Dias ontem foi desligado do Coringão. Eu tava a tarde inteira ontem assistindo live, tentando, saber se davam, a informação como concreta aí, mas foi enrolando, enrolando, aí chegou no final do dia, eu fui pra academia treinar e quando eu cheguei lá, o dono é flamenguista, né? Ele veio tirar sarro de mim que o Corinthians tinha perdido pro Fluminense e tá tudo feliz lá que o Flamengo meteu goleada. E aí ele chegou, aí eu falei assim, eu acho que o homem cai, né? Aí ele falou, não, caiu já, saiu no perfil oficial do Corinthians. Aí eu fui olhar e no final da tarde foi confirmada a demissão dos Dias. Cara, assim, eu acho que foi uma coisa no momento oportuno. Os Dias já estavam começando a dar sinais de desgaste, o trabalho deles aparentemente já tinha atingido um teto, eles não estavam conseguindo fazer o time jogar mais. O Ramon tinha bons números, sim, em questão de aproveitamento, né? Você pega os dados ali, saiu com aproveitamento de mais de 60%, que é bem relevante para um técnico de um time de Série A. Só que tem vários jogos ali que a gente viu que quando ele precisa propor uma solução, mudar alguma coisa no time, ele estava deixando muita. Ele não conseguia achar soluções para, por exemplo, para a ausência do Garro, né? Não que o Corinthians tenha fartura de opções, não tô falando isso. Só que, cara, você via, tipo, por exemplo, você pega o último jogo contra o Fluminense aí. Ele. Qual que é a solução dele pro time que tá perdendo? Era empilhar atacante. Ah, deixa o time com 5 atacantes, nenhum no meio e 5 na zaga. Entendeu? Se botar um monte de atacante fosse solução para fazer gol, era mais fácil o time já sair jogando com 11 atacantes, né? Então, ficou claro aí que ele já não estava conseguindo nos momentos decisivos, né? Não vou nem ficar voltando em todo esse assunto das Copas, onde ele deixou a desejar tanto a Libertadores esse ano quanto as Copas do ano passado, a do Brasil e a Sul-Americana, né? E a Sula desse ano também, né? Já estamos bem comprometidos aí, enfim. Mas assim, ele marcou o nome dele na história do Corinthians, né? Trouxe o Paulistão aí, ganhando do principal rival, impedindo a sequência do Tetra do rival. Os caras falam que não, mas ficaram putos, né? Então ele deixou o nome dele na história do Corinthians, né? Mas agora Ramon é passado e pelo que tudo indica, né? Eu tô fazendo esse vídeo aqui antes de alguma confirmação oficial. Pelo que tudo indica agora, vamos de Dorival Júnior, né? E o que esperar, né? Do nosso querido Pica-Pau aí, como o Neto chama ele, por motivos óbvios, né? é, Cara, o Dorival, se você for esperar dele fazer qualquer análise do trabalho dele pelo trabalho que ele fez na seleção brasileira, você já vai ficar com os dois pés atrás, você vai falar, mano, o Corinthians vai cair. Só que trabalho de clube para seleção é um ambiente muito diferente. O seleção, o técnico só consegue ver o jogador de 3 em 3 meses. Não rola aquela conexão, aquela química, entendeu? Então, por clubes, o Dorival, você vê que ele tem trabalhos bons, que os atletas falam muito bem dele. Até aquela época, quando ele foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores pelo Flamengo, o Flamengo, como que eu vou dizer, achou que ele não tinha grife, talvez, para comandar o Flamengo, sabe? Ficou naquele negócio de não, temos que ter nosso time é outro patamar, como diz o Bruno Henrique, e nós precisamos ter um técnico estrangeiro aqui, não sei o que. Então mesmo o Dorival fazendo um trabalho aí, ganhando títulos pelo Flamengo, ele foi mandado embora, né? E boa parte da torcida do Flamengo não concordava com essa demissão do Dorival Júnior. E aí eles mandaram o Dorival Júnior, trouxeram o Vitor Pereira, enfim, deu no que deu, como a gente costuma falar, praga de corintiano pega. E a passagem do VP no Flamengo foi um fiasco, né? Mas assim, galera, a gente não pode trazer por base o trabalho de um técnico na seleção
comparar com o clube. Por exemplo, se você for pegar assim, falando assim, o Tite pela seleção, apesar dos 6 anos dele na seleção aí, se eu não me engano foi 6 anos que o Tite comandou o Brasil. O que ele ganhou, entendeu? Então, tipo assim, na seleção se esperava que o trabalho dele fosse tão bom quanto foi no Corinthians. Então, se você for traçar esse parâmetro, se não foi bem na seleção, não vai ir bem em clube. Olha o que o Tite tinha feito no Corinthians antes de ir para a seleção. Então, trazendo esse paralelo aí para falar que trabalho de técnico em seleção e em clube são coisas totalmente distintas. No clube tem o dia a dia, tem o convívio com os atletas, você consegue transmitir melhor as suas ideias. Como eu estava vendo o vídeo do Chico Garcia falando, seleção é outro ambiente. A gente sabe que seleção hoje em dia não é mais aquele negócio que era antigamente. Tem jogador que tá ali que talvez nem queria estar, né? Antigamente, para os jogadores, vestir a camisa da seleção brasileira era o patamar maior, era a glória maior. Hoje em dia, vestir a camisa da seleção para muitos jogadores é só sinônimo dele ter o passaporte liberado para poder jogar em algum time inglês, que lá eles exigem, né, um tanto de convocação mínima pela seleção para poder contratar o jogador, né? E tem jogador que já tá lá, que às vezes nem queria estar na seleção, tá mais preocupado com o clube dele do que com a seleção. Então, galera, tipo assim, eu tô com uma perspectiva boa sobre o Dorival. Ele já flertou com o Corinthians algumas vezes. Ano passado ele quase chegou a vir, né? Só que o Corinthians ficou demorando, e acabou que o São Paulo contratou ele antes. Ele foi pro São Paulo, fez um bom trabalho lá. E dessa vez foi, né, o oposto, né? O São Paulo tava flertando com ele. Parece que ele já tinha até tido conversas com o São Paulo já. Mas o São Paulo não tomava uma atitude a respeito de mandar o Zubeldia embora. E o Corinthians falou, cara, não vamos fazer a mesma burrice de novo, vamos entrar na frente. Apesar que eu tô falando tudo isso, como eu falei, no momento que eu tô gravando o vídeo, ele não assinou o contrato ainda. Só que saiu na revista Placar ontem de madrugada, né, da fonte aqui, que já tá fechado, que ele vai assinar o contrato, né, durante o dia dessa sexta-feira. Então, galera, vamos de Dorival agora. Eu lembro que teve uma época que um dos fatores que eu falava que, assim, cara, o Tite, né, já que eu citei o Tite, cara, como que você não vai gostar do trabalho dele? Não tô falando nada sobre ele voltar, que isso aí eu não sou a favor, pra mim o que passou, passou. Esse negócio de ficar trazendo o cara de volta porque, ele é muito Corinthians, porque ele no passado ele fez isso, fez aquilo. Cara, pra mim, se o Tite vier, nem a garantia que ele vai conseguir. Aliás, nem a garantia não, é quase certeza que pelo nível do trabalho que ele conseguiu aquela vez, o nível dos títulos que ele conseguiu ganhar, se ele não conseguir reproduzir aquilo, né? Então, eu não sou a favor desse negócio de ficar, vamos trazer pelo que fez no passado. O que fez no passado, foi no passado, fica lá e pronto, né? Eu sou a favor de trazer o cara, assim, fazer um estudo, uma análise e trazer o cara porque tem que trazer. Então, o Tite eu já não faz parte do meu radar, assim. Agora, o Dorival Júnior, cara, eu já tinha uma sensação que ele daria certo, porque eu acho bacana, eu acho que os clubes precisam disso, não tem como fugir disso, é uma das fontes de receita do clube, revelar jogador. E o Dorival Júnior parece que ele tem mais esse feeling de aproveitar mais a base e tal. Até eu comecei falando sobre o Tite, eu não concluí o raciocínio. O Tite, pra ele, o negócio era trabalhar com o medalhão, né? A gente viu até o próprio Marquinhos indo pra Roma, depois posteriormente sendo vendido por muito mais pro PSG, porque todo mundo falava que ele era um zagueiro promissor, tal. Mas o Tite nunca dava oportunidade, porque o Tite sempre gostou de trabalhar com medalhões, com jogadores cascudos, né? E o Dorival já tem no trabalho dele aí mais esse trabalho com a base. Então eu acho que isso aí talvez possa ser bom pro Corinthians, né? Trabalhar um pouco mais a base, que tem muitos jogadores ali que talvez poderiam ser melhores explorados. A gente viu o próprio Guinegão aí fazendo 3 gols no meio de semana contra o Atlético Mineiro pelo Sub-20. Ele demonstra um potencial ali, tipo gol de perna direita, gol de cabeça, gol de perna esquerda.
Então, o que seria melhor, né? Tentar dar uma oportunidade para um jogador desse e talvez conseguir uma venda futura aí, o que vai, né, cada vez deixando o clube mais com mais saldo, mais dinheiro em caixa, enfim, para trabalhar times melhores, ou ficar trazendo tipo Hector Hernandes da vida, entendeu? Às vezes é jogador que tá tirando, e eu acho que esse tipo de jogador mais veterano e tal, tem que ser jogadores do time titular, não que vai ser um banco inteiro só de molecada, não é isso que eu tô falando. Mas só que eu acho que muitas vezes os jogadores desse tipo tiram a oportunidade de moleques surgirem, o que faz bem financeiramente para o clube, entendeu? E o Dorival tem esse know-how aí de trabalhar mais com a base, beleza? Bom, mas vamos lá, pelo que tudo indica, Dorival é o nosso novo técnico. O que vocês acharam? Gostaram da contratação dele? Preferia o Tite? Preferia algum outro técnico? Diz no comentário aí pra mim, que o comentário de vocês é muito importante aqui no vídeo, beleza? Valeu, galera, um forte abraço. Eu tô torcendo pra dar certo. Pra mim, os dias, né, Ramon e Emiliano. Ah, vou fazer um adendo antes de terminar o vídeo, que eu lembrei uma coisa. Pena que na comissão técnica dos dias vai ser mandado embora aquele preparador físico, que me perdoem, fugiu o nome dele agora. Eu vou tentar deixar uma imagem dele aí na tela aí pra vocês saberem de quem eu tô falando, mas é o que dava aquelas preleções da hora lá, que teve aquele episódio que o pai dele faleceu, ele foi pro jogo assim mesmo, gerou muita comoção. Ele era o intérprete praticamente do Memphis ali, tipo, durante as preleções. Aquele cara era da hora, e pena que ele vai sair também, né? Mas enfim, os dias cumpriram a missão deles aí, que foi tirar o título da porcada e marcar o nome deles na história do Corinthians. Eu acho que eles saem não de maneira melancólica, a torcida tem a gratidão por eles, mas acho que já era hora de encerrar o trabalho, né? Eu não via perspectivas muito boas deles continuar no comando. Acabou que a entrevista do Memphis foi um fator muito determinante para pro Ramon sair. E eu não acho que o Memphis está errado naquela entrevista. Eu acho que o time tem que buscar essa evolução. Você vê que o time está jogando cada vez melhor, e o time deu a sensação no final do ano passado que ia começar esse ano jogando muito bem. Eu sei que teve a lesão do Hugo, lesão do Garro, são fatores que pesam, mas só que parece que o time evoluiu, né? Ele não começou o ano jogando o mesmo futebol que terminou jogando no final do ano passado. Então acho que essa parte aí que o Memphis levantou na entrevista é uma questão importante, sim, da gente ver a evolução do time e não ficar focando só nos resultados. E com o Ramon já não tava vendo essa evolução mais, beleza? Valeu, galera, forte abraço, vai Corinthians, até o próximo vídeo, tamo junto e boa sorte, Dorival, tomara que dê tudo certo aí. Valeu!